Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que bom! Então, hoje, segunda-feira, 15 de junho, estamos na metade do mês de junho, não é? E vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, às nossas atividades, tá? E hoje, olha só, olha o nosso cenário aqui, tá? Olha que a roupa da tia, hein? Que vocês estão vendo, hein? Lembram? É, festa junina, não é? Pois bem, então esse mês, né, são realizadas as festas juninas, né? Então, vamos lá, estudar, tá? Estudar nessa animação, né? Nessa alegria, né? Que o mês de junho nos traz. Vamos lá? Tudo bem. Então, olha só, para começar, vamos pegar nosso livro de português para nossa aula, tá? Sobre história em quadrinhos, não é? Então, eu tenho certeza que vocês fizeram a atividade, foi? Então, vamos lá pegar a atividade. Na aula passada, nós vimos a história, ó, essa historinha aqui, ó, tá? Que foi a história do Gaturro, desse gatinho aqui, tá? Que está no livro de vocês, tá bom? Vamos relembrar essa historinha? Vamos lá? Olha só aqui, ó. Aqui temos o gatinho, né? Ele está aqui, ó, numa sala, né? Aparentemente em uma sala. E aí ele está ouvindo, né? Ele está ouvindo uma voz, né? Falando algo. O que está falando? Ele está assim, ó, com a sua garra pronta para fazer o quê? Arranhar, né, o sofá, não é? Ó, o sofá está perto. E aí ele está ouvindo, ó, não arranhe o sofá. No próximo quadrinho, nós temos novamente a voz. Ele está pulando em cima do dono dele, não é? Aí a voz fala, não incomode seu dono. Aí ele, na hora que ele escuta, ele para, não é? Aí nós temos aqui no próximo quadrinho, nós temos, ó, não largue os deveres, que ele parou de estudar, né? Parou de fazer suas tarefas. Né? Aí ele ouviu essa voz. No próximo quadrinho, ele pegou o controle, né, da televisão e colocou no mudo. Colocou no mudo. Aí ele continuou pulando em cima do dono, né? Onde ele fala: ah, agora sim, a voz da consciência já estava me irritando, tá? Então, essa historinha vocês fizeram em casa, uma interpretação sobre ela, né? Essa historinha que é do cartunista argentino chamado Nick, não é isso? Muito bem. Então, vamos lá para o nosso livro agora? Vamos lá? O que tem no nosso livro? Leia uma história em quadrinhos do gato Gaturro e reconheça algumas regras de convivência. Então, aqui já fizemos a leitura, não é? Embaixo ele fala quem é esse cartunista, que nós já comentamos na aula passada. E na segunda questão ele fala: o que Gaturro está fazendo nos 3 primeiros quadrinhos da história? Complete o quadro. Então, vocês irem observar, tá? A historinha aqui, observar e colocar aqui as ações desse gato. Lembrando que as histórias em quadrinhos, você tem que observar tudo, a fala, as imagens, para poder você entender a história, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá agora. Bom, então, vamos lá. No primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho tem o seguinte, né? Ele está aqui próximo o quê? Ao sofá, né? Como nós falamos, né? Então, no primeiro quadrinho, a resposta será: Gaturro está se preparando para arranhar o sofá, tá bom? Então, ele está se preparando para arranhar o sofá. No segundo quadrinho, tá? Ele está fazendo o que, o Gaturro? Ele está
pulando, não é? Ele está pulando em cima de seu dono enquanto ele dorme. Então, a resposta seria essa. E no terceiro quadrinho, o que ele está fazendo, hein? Ó, no terceiro quadrinho, ele estava fazendo o quê? Ele está preparando, ele está parando de estudar. Então, Gaturro está parando de estudar, tá bom? Então, essas seriam as respostas da segunda questão. Vamos para a página seguinte. A terceira questão, vamos lá para a terceira questão. Que voz é essa que aparece na parte superior do quadrinho? Qual é aquela voz que aparece, né? Até com a letra diferente. É a voz da consciência do Gaturro, tá? Então, é a voz da consciência do Gaturro. Quarta questão. O que Gaturro faz quando ouve essa voz? Quando ele ouve essa voz, o que ele faz? Ele fica, né, parado. Ele para o que está fazendo. Então, ele para o que estava fazendo. Tá bom? Então, a resposta é essa. Ele para o que estava fazendo. Tá? Ele fica paradinho. Quinta questão. Releia o quarto quadrinho. Qual será o quarto quadrinho, hein? Ó, o quarto quadrinho é este aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó. Esse aqui é o quarto quadrinho, tá? Então, vamos lá. Aí, você tem até a imagem, né? O que fez Gaturro? Ele pegou o quê? Ele pegou o controle, né? Ele apertou a tecla, né? Que retira o som, né? Da TV. Ele pegou, né? Ele apertou, né? A tecla que retira o som. Onde é que ficou o símbolozinho mute, né? Aqui, ó. Tá bom? Por que ele fez isso, hein, gente? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Ele fez isso para parar a voz da consciência, tá? Então, ele fez isso para parar a voz da consciência e poder continuar incomodando seu dono, certo? Então, acertou quem colocou essa resposta, tá? Para parar a voz da consciência e poder continuar incomodando o seu dono. Sexta questão. Releia agora o último quadrinho. Percebe-se que Gaturro está pulando em cima do dono, né? Lá no último quadrinho, ó. Ele está pulando em cima do dono dele, ó. Bem animado, pulando, não é? Então, vamos lá. Nós percebemos isso, tá? A gente percebe graças a quê? Pelas onomatopeias. Tonho, 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 né? Que ele tá pulando. Tonho, 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 tá? E pelas linhas sobre o corpo do gato, tá? Então, vocês observam aqui, ó, que a resposta seria essa, ó. Tonho, 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 né? Que são onomatopeias são essas palavrinhas, né? Que representam os sons, tá? Então, aqui, ó, tonho, 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 tá? E as linhas aqui, ó, esses tracinhos, né? Certo? Então, a resposta seria essa, tá? E a sétima. E você, escuta a voz da consciência ou a ignora como faz Gaturro? Converse com os colegas e o professor e anote suas conclusões. Quer dizer, vocês, quando vão fazer algo, né, que não pode, que é errado, quem já fez isso? Aí vem aquela voz, não faça isso, não vai dar certo, é perigoso. Vocês escutam essa voz ou não? Vocês ignoram? Eu vou fazer. Então, aqui vocês iriam responder, tá bom? Colocar o que vocês fazem, né? Sempre bom ouvir a voz da consciência, tá, gente? Recado, sempre bom ouvir, para não se arrepender depois, tá? E embaixo vocês têm a explicação. Em histórias em quadrinhos, o leitor deve estar preparado para ler não apenas o texto escrito, que em geral aparece nas falas dos personagens, mas também nas imagens, tá bom?
Então, essa era a correção da tarefinha que foi para casa, tá bom? E agora vamos explicar a atividade de hoje. Vocês vão lá para a página 25, essa página aqui, tá bom? Página 25. O que nós temos na página 25? De HQ para texto narrativo. A HQ do Gaturro conta uma história com imagens e palavras. A ideia agora é que você reconte essa história usando apenas palavras, formando um texto em prosa organizado em parágrafos, tá? Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, onde vocês encontrarão, ó, esta folhinha, lá no material de apoio de vocês, ó, onde vocês vão encontrar essa folhinha, tá? Para poder fazer essa atividade. Então, vocês vão fazer esse texto com parágrafos, colocando pontuação, tá certo? Porque aqui está em quadrinhos, né? Então, vocês vão colocar em prosa, né? Contando essa história, tá certo? E aqui ele dá as instruções para vocês. Quais seriam as instruções? Preparação. Primeiro, releia no material de apoio os quadrinhos de Gaturro, que é esse materialzinho aqui, ó. 2. Em uma folha avulsa, escreva o que acontece em cada quadrinho. Então, vocês vão pegar um borrão, tá? Um borrão primeiro. Aí, vocês vão escrever o que acontece em cada cena, em cada quadrinho, tá? Por exemplo, o primeiro quadrinho, o gato, né? Ele estava tentando arranhar o sofá, quando de repente ouviu uma voz falando, não arranhe o sofá. E imediatamente ele parou. Pronto. Isso você já comentou o primeiro quadrinho, né? No segundo quadrinho, você vai descrever isso no seu borrão, tá? O que está acontecendo no segundo quadrinho? Gaturro está pulando, começa a pular em cima do seu dono, quando de repente escuta uma voz falando, não incomode seu dono. E assim vocês vão fazer com todos eles. Vocês vão primeiro fazer isso. Descrever o que está acontecendo em cada cena dessa, certo? Aí a terceira. Monte seu texto reunindo as frases que narram o que acontece na história, quadrinho a quadrinho. Então, vocês vão pegar, depois que vocês fizerem o borrãozinho de vocês, né? Aí vocês vão montar esse texto, né? Pegando essas frases que vocês fizeram, vocês vão montar esse texto, tá? Use marcadores simples para indicar a passagem do tempo. As palavrinhas depois, em seguida, depois disso, ao mesmo tempo, enquanto isso, tá? Então, vocês vão usar essas palavrinhas aqui, ao invés de colocar e aí, temos esse vício de linguagem, né? E aí, e ele foi, essa repetição de palavras. Então, vocês coloquem essas palavrinhas aqui, tá bom? Quinta, ao reproduzir a fala da voz da consciência, use o discurso direto, por exemplo. Você vai colocar, ó, olha o exemplo que ele colocou. Nesse momento, o Gaturro ouve uma voz que dizia, não arranhe o sofá. Então, ele colocou a voz do narrador, tá? E a voz, né, desse personagem, né, que ninguém sabe quem é que está falando isso. Então, ele colocou, ó, fez um travessãozinho para colocar a fala. E aqui ele colocou a fala do narrador, tá bom? Aí, avaliação. Avalie seu texto, verifique o que precisa ser corrigido. Aqui são as correções que vocês vão fazer, tá bom? Quando vocês fizerem todo esse texto, que vocês organizarem, né, todinho, todo, vocês vão pegar essa folhinha e colocar aqui o texto definitivo, tá? O texto definitivo, tá? Onde vocês vão colocar aqui o textinho que vocês fizeram, certo? Aí ele fala aqui, destaque a folha, né? Tudo texto rural. Aí na página 20, na página 3, vocês vão encontrar essa folha no material de apoio, certo? Então, e lembrando, gente, guardem essas folhinhas, tá bom? Guardem. Depois vocês colocam tudo assim numa pasta para organizar, para ficar tudo bonitinho, tá? Para depois vocês entregarem, tá bom? Aí aqui embaixo tem até o nome, ó, espaço para colocar o nome de vocês, tá certo? Combinado?
Então, ó, vamos transformar a história em quadrinhos em um texto narrativo, um texto em prosa, com parágrafos, com a voz do narrador. Usem a criatividade de vocês. Só não pode deixar de colocar o principal, que são essas falas, né? E o que está acontecendo em cada ação, tá bom? Então, até a próxima. E, por favor, registrem, tirem a foto, mandem para a tia. Quem quiser fazer a leitura, gravar a leitura do seu texto, você lendo o seu texto, tá? Você grava e manda para a tia também, tá bom? Então, ó, beijo, até a próxima.